Olá, colega! Em meio ao vasto oceano de livros sobre gestão, há uma montanha que se eleva majestosa, bem acima do vai e vem das ondas do modismo corporativo. Trata-se do livro Built to Last, de Jim Collins, publicado em 1994. Esse estudo magnífico contrasta um grupo A de 18 empresas denominadas visionárias com um grupo B de empresas de comparação par a par. Por exemplo, no grupo das empresas visionárias está a 3M, enquanto que o seu par no grupo de comparação é a Norton. Do mesmo modo, no grupo A está a IBM, enquanto que o seu par no grupo B é a Burroughs. E assim para cada uma delas. Todos os pares de empresas de ambos os grupos foram fundadas praticamente na mesma época, atuam no mesmo mercado há muito tempo, já passaram por várias gerações de executivos, mas há uma diferença gritante. Praticamente todo cidadão civilizado do planeta conhece a 3M e a IBM, o que não se pode dizer da Norton e da Burroughs. O que é que explica tamanha diferença na evidência mundial, no porte e no desempenho entre esses dois grupos? O livro responde essa pergunta de maneira simplesmente magistral. Mas eu quero destacar aqui apenas um dos pontos-chave apontados pelos autores: o paradoxo da lucratividade. O gráfico aí ao lado mostra como evoluiu a valorização das ações dessas empresas, tomando como referência o valor de $1 em 1926 até 1990, que foi quando se concluiu o estudo. A curva inferior corresponde ao crescimento vegetativo do mercado e chega a $415 em 1990. As empresas de comparação, a curva do meio, que se caracterizam por perseguir o lucro de maneira constante, pragmática e incisiva, naturalmente renderam muito mais do que a média do mercado, chegando a $955 no mesmo período. Mas as empresas visionárias, que justamente recebem esse nome porque têm todas elas uma visão de longo prazo, que não tem o lucro como meta final, deram de lavada no grupo de comparação. Aquele $1 se transformou em nada menos do que $6.356. É claro que, além da visão de longo prazo, existem outros fatores que diferenciam as empresas visionárias das empresas de comparação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero me limitar à questão filosófica fundamental que governa os demais fatores nessas empresas. As empresas visionárias não são ingênuas com relação à importância da lucratividade, mas estão profundamente convencidas de que a sua razão de existência, sua missão nesse planeta, está mais além do lucro. E, paradoxalmente, é por causa desta visão mais ampla que elas são muito mais lucrativas. Sua ideologia está solidamente estabelecida sobre alguns valores fundamentais e um sentido claro de propósito ou missão do negócio. E essa filosofia empresarial está profundamente enraizada nas mentes e nos corações dos seus colaboradores, o que estabelece uma cultura organizacional sólida e coerente. Tipicamente, a declaração de missão, a razão de ser dessas empresas visionárias, envolve objetivos mais nobres do que simplesmente ganhar dinheiro. Por exemplo, dar uma contribuição tecnológica para a sociedade, encantar os clientes, desenvolver o potencial humano, cuidar da saúde humana, etc. Todas as demais coisas estão subordinadas e colocadas em segundo plano em relação a esse ideal supremo. Inclusive o lucro, que é visto nessas empresas como uma condição necessária para que a visão se cumpra e também como um resultado quase que inevitável do cumprimento da missão, mas nunca como fim em si mesmo. Que enorme diferença de mentalidade em relação à imensa maioria das demais empresas, não? As empresas não visionárias se autolimitam, inclusive na sua própria lucratividade. Porque, diante do dilema entre cumprir as metas de lucratividade de curto prazo e depois ver o que a gente faz no futuro, versus arriscar ou até mesmo sacrificar a lucratividade de curto prazo em direção à visão de longo prazo, as empresas de comparação invariavelmente e sem pestanejar pendem para a primeira opção,
comprometendo a segunda. Isto porque elas assumem algumas premissas equivocadas, tais como: somente assegurando o lucro no curto prazo é que nós podemos prosperar no futuro. Ou ainda, na prática, apesar de qualquer outro discurso que façamos, a razão de ser da nossa empresa é gerar lucro e tudo mais fica em segundo plano. Para usar uma expressão em inglês, it all boils down to money. Ou seja, no frigir dos ovos, o objetivo supremo é o lucro. Por isso, essas empresas não visionárias não se apaixonam, não arriscam, não apostam no futuro e acabam passando batido em grandes oportunidades de inovação e crescimento. Em outras palavras, o pragmatismo financeiro castra a capacidade de sonhar. Em gritante contraste, as empresas visionárias apostam pesado no que Jim Collins chama de BHAGs, Big, Hairy, Audacious Goals. Quer dizer, investem e arriscam muito em objetivos extremamente audaciosos e cabeludos. Por exemplo, um dos 14 princípios da Toyota, sem dúvida uma empresa visionária, é fundamentar as decisões gerenciais na visão de longo prazo, ainda que seja às custas dos objetivos financeiros de curto prazo. Coerente com esse princípio, a Toyota estabeleceu o objetivo audacioso de lançar um veículo para o século XXI com altíssima eficiência de combustível. E daí sai o Prius, o primeiro veículo produzido em massa com sistema híbrido de propulsão. O investimento foi tão grande que o lucro só viria depois deles terem vendido 300 mil unidades, um número que na época ninguém poderia estar seguro de que fosse atingido em menos de 10 anos. Pois bem, desde o seu lançamento em 2001 até 2017, a família Prius já tinha vendas acumuladas de 6 milhões de unidades. Não é possível mover o coração das pessoas com um discurso pela lucratividade. E o lucro final depende crucialmente do genuíno comprometimento dos colaboradores. Além disso, a perseguição pragmática do lucro no curto prazo coloca a empresa em conflito com os interesses dos clientes, fornecedores e demais aliados-chave. E, finalmente, a pressão por obter resultados financeiros de curto prazo restringe as possibilidades e obstrui a visão de longo prazo. Em suma, para ter um negócio lucrativo, não ponha o lucro imediato em primeiro plano. Gostou do recado? Então, por favor, colega, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus contatos. Até mais!